Então ele coloca aqui que as doenças cardíacas são a principal causa de morte entre homens e mulheres hoje lá nos Estados Unidos. Um dado aqui, Sibeli, que eu fiquei assim de queixo caído, é que uma pessoa morre nos Estados Unidos de doença cardiovascular a cada 36 segundos. Então, nesses minutinhos que a gente está falando aqui, várias pessoas já morreram de doença cardiovascular lá nos Estados Unidos. Uma em cada 4 doenças cardíacas, uma em cada 4 pessoas morrem de doença cardiovascular por ano lá nos Estados Unidos. Outra coisa que ele colocou aqui também, em termos assim, financeiros, né, do que isso traz em termos de prejuízo para o país, que as doenças cardíacas custam aos Estados Unidos cerca de 363 bilhões de dólares por ano. 363 bilhões custam para os cofres públicos nos Estados Unidos. Dentro dessas doenças cardiovasculares, a doença arterial coronariana é o tipo mais frequente, é o tipo mais comum. E ela matou, apenas em 2019 nos Estados Unidos, a doença arterial coronariana, 360.900 pessoas no ano de 2019. Outro dado bem interessante aqui, que cerca de 18 milhões e 200 mil pessoas lá nos Estados Unidos, com 20 anos ou mais, acima de 20 anos de idade, têm doença arterial coronariana. Isso é um dado que faz a gente cair o queixo. E aí um outro dado, só para complementar aqui, que a gente já vai colocar um pouquinho mais a respeito de estatística, a questão do ataque cardíaco, né? Do infarto. Nos Estados Unidos, uma pessoa tem um ataque cardíaco a cada 40 segundos. Então, várias pessoas já infartaram nesse meio tempo aqui lá nos Estados Unidos, só que a gente está conversando aqui esses minutinhos. A cada ano, cerca de 805 mil pessoas nos Estados Unidos têm um ataque cardíaco. Destes, 605 mil pessoas, em 605 mil pessoas, é o primeiro evento, é o primeiro ataque cardíaco, o primeiro infarto que essas pessoas têm. E desses 805 mil pessoas, 200 mil acontecem em pessoas que já tiveram, é o segundo ataque cardíaco que elas têm. Uma em cada 5 ataques cardíacos é completamente silencioso. E aí, Sibeli, hoje a gente vai entrar numa conversa bem interessante aqui, e uma coisa que eu tenho falado muito aqui nas minhas lives é a respeito de uma situação chamada inflamação silenciosa, inflamação crônica, inflamação subclínica, que em 50% das vezes das pessoas, a primeira manifestação da inflamação silenciosa crônica subclínica chama-se morte súbita. Isso é uma coisa que os médicos do nosso país hoje precisam estar atentos, precisam levar em consideração. E aí eu vou começar esse nosso bate-papo aqui agora jogando logo uma bomba para cima de você, né? A gente tem observado que a grande maioria dos colegas, eu acho que 100% daqueles que não têm esse conhecimento de medicina integrativa que a gente tem, dos cardiologistas, tem aumentado a sua prescrição de estatinas para poder baixar os níveis de colesterol. E o que a gente vem observando, ao contrário do que se prega, é justamente o oposto. Quanto mais crescem as prescrições de estatina, a gente esperaria que tivessem diminuindo os ataques cardíacos, e não é isso que tem acontecido. E aí, quando a gente vai avaliar as questões que já estão arraigadas, né, como conceitos aí, com relação a problemas de elevação de colesterol, tem aquela questão da alimentação, né, de você comer gordura, que não pode comer gordura e tudo mais. E eu sempre converso com o pessoal, principalmente com os médicos, com os colegas e com os meus alunos também, essa questão da importância de você entender a fisiologia e entender a bioquímica. De onde é que vem, como é formado o colesterol, né? Então, primeiro a gente sabe que a glicose, quando ela é quebrada, sofre a glicólise, ela vai ser convertida em piruvato. Esse piruvato, pela ação da piruvato desidrogenase, vai ser convertido em acetilcoenzima A. E essa acetilcoenzima A, uma vez que ela vai sofrer ali uma ação da hidroximetilglutarilcoenzima A redutase, vai dar origem ali ao mevalonato, ao farnesil, esqualeno, lanosterol, e lá no final, o nosso amiguinho colesterol.
que acontece? Isso também pode vir daquilo que a gente chama da beta-oxidação da queima de gordura. Mas uma coisa interessante, e vocês estão vendo que eu falei lá no comecinho da glicose, né? Que a glicose é quebrada e transformada em piruvato, que vai dar origem a toda essa sequência aí que eu falei, até chegar no colesterol. E todas as vezes que você pede para uma pessoa, para ela fazer uma dieta muito restrita em gorduras, normalmente ela vai compensar isso aí com o quê? Vai compensar isso aí com o consumo de carboidrato. E esse colesterol, ele vem muito mais do carboidrato do que da gordura propriamente dita. Então a gente tem que começar a quebrar esses certos paradigmas aí também. E aí quando eu falei da acetilcoenzima A e daquela enzimazinha hidroximetilglutaryl coenzima A redutase, é justamente nesse ponto onde atuam os medicamentos para baixar os níveis de colesterol, que no caso são as famosas estatinas. Eu costumo dizer, Sibeli, isso aí é uma frase que já corre nos médicos do nosso meio aqui também, que as estatinas seriam um excelente medicamento se elas não baixassem os níveis de colesterol. Porque o único efeito positivo, e elas têm um efeito positivo sim, a gente não pode negar isso, que ela é um excelente anti-inflamatório endotelial. Olha aí onde você falou agora, Sibeli, que você explicou de uma forma magistral que qualquer aluno do 2º grau aí consegue entender como é a formação da placa arterial, né? Que você comentou aí muito bem. E aí, a importância da gente saber, de entender da fisiologia, de entender da bioquímica, para saber aonde a gente deve atuar. Ora, se eu tenho como tratar a causa dos problemas, se eu tenho como corrigir situações, suplementos, nem medicamentos, suplementos que são excelentes anti-inflamatórios, se eu tenho como corrigir as insuficiências hormonais para fazer com que o meu fígado não produza, não veja necessidade de produzir tanto colesterol assim, se eu tenho como corrigir principalmente o meu estresse oxidativo, para que eu vou dar um medicamento que, além de não corrigir a causa do problema, vai me provocar uma série de efeitos colaterais?